trabalhar hoje sobre esse prisma. Não há missão pequena quando ela é feita com amor. A missão de cada um. Qual é a minha tarefa nessa vida? Qual é a minha missão? Nós poderíamos começar por aí. Buscar em nosso entendimento qual é a nossa função na vida. Qual é a minha missão, se ela é mais restrita ou se ela está destinada a alcançar a humanidade inteira. E quem sabe, no caso do Chico, do Rival, de uma Langadec, de uma Wallace, de uma organização que vai muito além da humanidade, ou ao menos da humanidade terrena. Mas, a princípio, vamos pensar em nós. Qual é a missão de cada um? A nossa missão individual. A função pela qual nós estamos na vida. Nós temos consciência de que não estamos aqui, nem por acaso, nem por nada. Nós estamos aqui por alguma razão. E essa razão pode ser chamada de a missão de cada um de nós. Mas, segundo o dicionário, missão é um encargo. Aquele encargo que nós recebemos, aquela tarefa a ser desenvolvida, uma incumbência, um propósito, uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Como se vê, é um termo de abrangência, que tem um múltiplo significado, que vai de alguma forma alcançar, ao menos em parte, aquilo a que estamos nós, cada um de nós, destinado a desenvolver na nossa vida. Também pode ser dito como um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. A missão se dá a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas tem uma missão, um encargo, uma tarefa a ser desenvolvida. Uma missão científica, por exemplo, onde se reúnem cientistas ou de seus colaboradores para desenvolver ou chegar a conclusões, desenvolver uma descoberta, sei lá, o que se pode fazer, tudo que se pode fazer com uma tarefa de um cientista. Uma missão empresarial, quando se manda um conjunto de pessoas para uma outra lugar, por exemplo, uma outra cidade, uma outra região, para estudar o mercado daquela região, fazer essa missão empresarial e lá ver quais são as possibilidades de investimento. Também pode ser encarado como uma missão cultural, que aliás o que nós estamos fazendo agora pode ser classificado como uma missão cultural, porque vai mexer na cultura que nós desenvolvemos dentro do nosso meio. Também pode ser assim classificado também, então, como uma missão cultural. Aqueles que têm a função de ir e levar aos povos, às pessoas, em todas as grandezas, em todos os degraus, em todas as regiões, levar para lá a mensagem de cultura, de conhecimento artístico, por exemplo. No Espiritismo, a missão é de cunho individual, é um propósito individual, do indivíduo, e essencial, individual e essencial. Então, na visão espírita, nós vamos entender que a missão de cada um ela é totalmente, ou a princípio, em primeiro lugar, consigo mesmo e de essência da sua própria realidade, relacionado ao seu crescimento espiritual e à sua elevação. Então, a doutrina está a nos mostrar que nós, em primeiro lugar, temos que olhar para a nossa missão individual, ou seja, além da missão que nós temos no meio em que estamos inseridos, ou nos ambientes em que fomos
e essencial quando nós vamos nos olhar para nós mesmos e descobrir qual é a minha função dessa vida. A primeira, a precípua, aquela a que eu vou prestar conta individualmente, que é a missão pessoal. Ela estará sempre relacionada ao nosso crescimento espiritual, à nossa evolução como seres espirituais, e ela estará sempre direcionada a esse objetivo: evolução espiritual nosso, ou dos nossos, do meio, das pessoas que convivem conosco, ou mesmo em uma missão de uma grandeza um pouco maior, da humanidade como um todo, da evolução espiritual e individual. Nós podemos olhar para nós em busca da nossa missão como essa missão pessoal e até mesmo aquela missão que nós temos dentro do meio em que estamos inseridos, mas ela estará sempre direcionada ao objetivo final, que é a nossa evolução pessoal ou espiritual. Também podemos observar sobre esses dois níveis. Como indivíduo, como eu faço para me fazer melhor? Como espírito, a nossa evolução espiritual. Em fim de análise, é a grande razão pela qual nós somos inseridos na vida humana, para que nós evoluamos espiritualmente. É uma jornada de aperfeiçoamento e aprendizagem permanente, onde cada um tem a sua responsabilidade de buscar a evolução do seu espírito, a harmonia com o universo. A evolução pessoal passa por esses dois objetivos: a elevação espiritual, que é o nosso burilamento, para usar uma expressão muito presente dentro do pensamento espírita, e a harmonia com o universo. Quando nós estamos em desencontro conosco mesmo, nós nos olhamos e percebemos que não estamos em harmonia com o universo. É aquele momento em que nós precisaremos voltar para dentro de nós para encontrar a paz, a harmonia, a tranquilidade, o bem-estar, e aí começar a construir a nossa harmonia com o universo, que é a mesma coisa que dizer a nossa harmonia como um todo, com tudo que está ao nosso todo, com tudo que nós vivenciamos. Ali está a nossa harmonia com o universo. Essa missão se manifesta através de ações, de escolhas e de experiências. Caso nós quisermos fazer esse exercício de busca para encontrar a nossa missão pessoal, individual, a missão de cada um, nós vamos olhar para as nossas ações, nós vamos entender através das escolhas que nós estamos fazendo, das experiências que a vida nos apresenta, e aqui no bojo desse cálculo, dessas coisas que nós vamos buscar o entendimento, nós vamos começar a compreender qual é o objetivo da nossa vida, qual é a nossa missão individual. Pode ser definida como um propósito único e intransferível. Isso aqui é muito importante, nós encontrarmos esse objetivo, essa nossa missão, e entender que ele é único, não é a mesma missão de outrem, ela é pessoal, é único e intransferível. A nossa missão somos nós que vamos desenvolver. Vejam que tudo que nós estamos comentando até agora, e nós vamos levando até o final dessa nossa fala, é um mergulho no nosso mundo interior, para que a gente comece a se descobrir e comece a se desenhar através daquilo que nós objetivamos na nossa vida. Então, a nossa missão é um propósito único e intransferível. Ninguém vai fazer por nós. Carregado de dons e potenciais, é um propósito único e intransferível, carregado de dons e potenciais específicos de cada um. A minha missão está muito ligada necessariamente aos dons que eu descubro em mim.
E ali é que eu devo trabalhar bastante. Por isso, um é matemático, o outro é filósofo, o outro é religioso, o outro é um agricultor, por exemplo. Todos têm os seus dons, as suas habilidades, que lhe definem o caráter, o jeito de ser, a filosofia de vida. E através desse entendimento da sua realidade pessoal é que você vai desenhar o seu destino para chegar ao objetivo final da sua vida. Missão com um propósito individual. Cada espírito tem uma missão específica. E quando nós dizemos aqui cada espírito, nós não estamos nos referindo aos espíritos fora da matéria ou aos espíritos na matéria, mas aos espíritos, independente de onde ele esteja hoje, nesse momento, encarnado ou desencarnado. Mas cada espírito tem a sua missão e que nunca e necessariamente estará com o objetivo na sua própria evolução. É um destino fixo, ou seja, não é um destino fixo, colocando corretamente, não é um destino fixo. Hoje nós estamos aqui desenvolvendo essa tarefa porque isso está feito ao nosso momento, ao nosso processo evolutivo, faz parte da missão que nós temos que desenvolver agora, mas ela não é fixa. Aqui a pouco nós estaremos com outros objetivos, um outro destino a ser traçado. E assim nós vamos desenhando a nossa missão. Ao final, nós nem temos noção do que seja ainda hoje. Mas não é, portanto, olhando bem, nós temos como missão hoje um destino fixo, definitivo, e que não vai se modificar nunca. Não, nós vamos requalificar a cada momento, reorientar a cada instante como que nós vamos desenvolvendo a nossa missão. É um caminho a trilhar. A missão não é o objetivo final da nossa vida, é um caminho a ser trilhado e que hoje aponta uma direção, mas amanhã ou depois ela poderá ser um pouco diferente. Mas a missão está no caminho, no caminhar, no ir ao encontro daquilo que se precisa. É uma jornada de aprendizado. Tudo que nós experienciamos, vida afora, é aprendizado. Tudo que acontece conosco, nós precisamos e devemos transformar, no mínimo, em um aprendizado, que é a forma que vai nos salvar quando o sofrer for muito grande e quase insuportável, ou chegar às raias do insuportável. Mesmo ali, nós temos que fazer o esforço para observar aquilo como um aprendizado e das soluções que nós formos dando, das decisões, das escolhas que nós formos tomando em cada um desses momentos de acerbo sofrimento, será a oportunidade de concretizar um aprendizado. Tudo acontece na nossa vida para que alguma coisa se engrandeça dentro da nossa alma. Tudo nós podemos transformar então em experiência, em aprendizado, em evolução espiritual. Desenvolver virtude estará necessariamente dentro da nossa missão como seres individuais. Como dissemos adiante, a nossa missão está muito definida no nosso processo evolutivo, na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual. Portanto, desenvolver virtudes faz parte da nossa missão. Desenvolver todas as virtudes que nós pudermos. E nós vamos focar naquelas que estão afeitas aos nossos dons pessoais. Superar desafios e se aproximar de Deus. Evoluir quer dizer isso exatamente, nos aproximarmos de Deus. Deus é a perfeição por excelência. Portanto, sim, a nossa missão está nesse sentido, nos aproximar de Deus, vencer a todos os desafios, por mais acérrimos, por mais insuportáveis os momentos da vida, todos eles são desafios que nós precisamos superar.
E aqui vai um entre parênteses, porque nós temos uma habilidade muito grande de analisar a nossa vida, fazer uma análise do que nós somos, do que nós precisamos a partir dos problemas que nós temos, dos defeitos que nós temos e das tristezas que temos. Nós temos que aprender que devemos olhar também para as nossas virtudes pessoais, pelos nossos ganhos, pelas nossas felicidades, mas alertar também que não é só o sofrimento que tem os seus perigos da nossa vigilância. Muito mais vigilância quando estivermos felizes, alegres, exultantes. Ali está os nossos maiores riscos na vida. Porque quando estamos sofrendo, nós prestamos atenção e nos cuidamos para tentar vencer essa etapa. Mas quando estamos muito alegres, muito felizes, exultantes, nós normalmente esquecemos de Deus. E aí é que está o problema. Nós estamos tão focados na nossa felicidade que nós não prestamos atenção ao mundo que convive conosco. Então o alerta nesse momento é para quando nós prestar atenção e estar vigilante quando estivermos muito felizes. Reforma interior. O Espiritismo enfatiza a importância da reforma íntima, dessa necessidade que nós temos de voltar, vez por outra, ao nosso mundo interior, para entender o que nós somos, o que nós queremos, o que nós estamos fazendo. Porque o que realmente importa não está necessariamente no que nos acompanha no mundo externo, mas no que nós fazemos, do que há dentro de nós mesmos, da nossa alma. E aqui a importância de nós olharmos com responsabilidade e atenção para o nosso mundo interior e fazer a nossa reforma íntima. Isso significa trabalhar no aprimoramento de pensamentos, sentimentos e ações. E nosso aperfeiçoamento, nosso entendimento do nosso mundo interior passa necessariamente por aqui. Trabalhar muito o que nós temos dentro da nossa alma. Ninguém faz milagre, ninguém evolui ninguém. Nós temos é que trabalhar constantemente. E nós não vamos evoluir por decisões que tomamos aqui agora. Mas essas decisões somam a todas as outras e a todas as nossas escolhas. E assim nós vamos desenhando o que seremos logo ali, adiante, ou até mesmo no nosso futuro. Portanto, prestar muita atenção aos nossos pensamentos, ao que se agasalha na nossa alma em forma de sentimento, e prestar muita atenção no que nós estamos fazendo, porque elas têm um impacto muito grande nas pessoas que nos acompanham vida afora, nos espíritos que nos assediam, que estão no nosso entorno. É como nós dizíamos num outro momento: que adianta no dia que tem trabalho espírita, eu vou me comportar como um santo porque hoje tenho paz, porque hoje eu serei um passista, porque hoje eu vou fazer uma palestra, porque hoje eu vou estar na mesa divina. Mas e nos outros dias, que são na verdade o que somos, o somatório de tudo que nós fazemos, vida fora, que vai desenhar o que nós somos. Nesse dia eu vou me comportar melhor sim, porque eu quero criar uma aula um pouco melhor em torno de mim, mas não será o suficiente se nos outros dias eu não faço nada para o meu aperfeiçoamento, para o meu melhoramento. Buscar a evolução espiritual, buscar a evolução espiritual, fazer com que a gente comece a compreender a nossa necessidade de evoluir espiritualmente. Trabalhar constantemente para que isso tudo que nós estamos vivendo a cada momento não caia no vazio e amanhã ou depois eu chegue à conclusão que não fiz nada para que eu estivesse melhor aqui hoje. Buscar constantemente a nossa evolução espiritual. Caridade como princípio básico, essencial em todo o nosso processo evolutivo e na avaliação da nossa evolução espiritual.
da nossa missão individual. A caridade é considerada uma virtude essencial. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não desenvolver o senso de caridade. E o senso de caridade não é aquele rancho que vai ser destinado a uma família que precisa, e ele vai ser destinado porque precisa e faz parte da caridade, mas ali não é tudo. A caridade está necessariamente também presente no fato de ter vindo até aqui hoje buscar algo melhor. É a caridade para consigo mesmo, que também é caridade. Em tudo que eu faço, ela tem que estar presente para que a gente saiba fazer uma análise, uma busca e tentar entender o que isso significa no meu processo evolutivo, na minha missão individual. E a caridade é tudo que nós vamos construir de bom para nós e para os nossos. Por mais pequenina que seja a tarefa, precisa ser desenvolvida. No pequeno gesto de cumprimentar uma criatura que está ao seu lado, que parece nada, mas é um pequeno sorriso que não engrandece em nada, mas ali tem que estar presente a caridade. E quando você for levar aquela sacola lá naquela família, não vai lá de simplesmente lá. Para isso tem milhares de pessoas no mundo para fazer. Mas sempre lá e leva um caminho, um gesto, uma pequena pergunta sobre o seu momento, sobre a sua vida, um pequeno gesto de cumprimento, de alegria, por poder ali estar, e de confiança em Deus. Aliás, um dos mais lindos gestos de caridade que se faz nessa vida é mostrar para a pessoa a força da tua fé em Deus. Que incrível, não? Chegar para uma pessoa e dizer: Deus te abençoe, mas dizer Deus com gosto, com profundidade, para que a pessoa sinta firmeza, porque a nossa evolução é nos aproximar de Deus e necessariamente levar os que estão conosco nessa mesma direção. Porque enquanto nós não tivermos Deus na nossa alma, nós não estamos alcançando a nossa evolução. A caridade é exercício da lei maior. Qual é a lei maior? Jesus, ao ser questionado qual é a grande lei, a maior lei, diz ele que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, como a dar um ponto de apoio e de comparativo. Se eu busco tudo de bom e de melhor para mim, o mesmo eu devo fazer para o próximo. E quando ele disse o próximo, ele quis definir tudo o que estava no seu entorno, não o próximo, aquela pessoa que estava sentada ao seu lado, o próximo. Veja que Jesus não definiu quem era ou onde estava o próximo. Ele disse amor ao próximo. Essa é a lei maior. Isso é o exercício da caridade. A trazer para dentro de nós o exercício da lei maior. É a busca da harmonia com o mundo e com a evolução espiritual. Isso também é caridade, uma essência. A busca da harmonia, pessoal, com tudo. Mas tudo começa dentro do próprio espírito, dentro da própria alma. Responsabilidade e autonomia. Como evoluir se nós não temos autonomia? Se nós não assumimos a responsabilidade sobre nós mesmos, então caridade estará necessariamente, missão individual estará necessariamente nesse patamar de responsabilidade, que é como nós encaramos a vida. No Espiritismo, cada um é responsável pelas suas ações. Nós vamos aprendendo aos poucos que a culpa não está no governo de Deus, na religião, no pastor, no bispo, no vizinho, na esposa, no marido, no filho. Não. É responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas, e é livre para trilhar o seu próprio caminho na busca da evolução espiritual. Você é responsável por tudo que tem a ver contigo. Mas você tem toda a liberdade de seguir ou não
o senso de responsabilidade. Mas o senso de responsabilidade alerta para que tome as decisões corretas. Pense no que você está fazendo, recairá sobre ti as consequências do que você faz. E aqui um outro dos parentes, quando nós falamos em lei de causa e efeito, em karma, em responsabilidade, parece que nós estamos falando das coisas erradas. Vai cair sobre você tudo o que você fez, inclusive o que de bom fizeste. O amor, a caridade que exercitasse em todo e qualquer momento recai sobre você, aí nesse caso, em forma de bênção. Diferentes missões. As nossas missões podem se variar em termos de grau e desenvolvimento, grau de desenvolvimento. Alguns tendo missões restritas, pequenas tarefas, como por exemplo trazer uma bela mensagem espírita para aqueles que desejam ouvir. Uma pequena tarefa restrita a esse momento, a essa circunstância. A pequena missão de transmitir o passe logo após esse trabalho. A pequena missão de levar uma sacola de alimentos até aquela família. Uma missão restrita, mas também uma missão. Mas também tem aquela outra, que desempenham papéis mais amplos no progresso da humanidade. Os já citados, Chico, Einstein, vamos citar os cientistas, Allan Kardec, e assim por diante. São missões maiores, que têm um alcance mais abrangente, que vão às vezes para a humanidade inteira, ou além da humanidade. Então ela pode ser restrita ao que nós estamos fazendo agora, aos nossos relacionamentos mais próximos, à nossa função profissional. São missões mais restritas, mas tem aquelas que se ampliam em alcance, e aí tem toda uma gradação que não é o caso de nós definirmos agora, apenas ter essa noção de que existe a missão restrita, pequena, àquele momento, àquele indivíduo, àquele meio, mas também tem aquela grande missão daqueles grandes missionários. O objetivo final da missão de cada um. Me perdoe se estou apressando um pouco, falando rápido demais. O objetivo final no Espiritismo é sempre voltado à evolução e ao aprimoramento. O objetivo final de toda e qualquer missão, por maior que seja, por mais restrita que seja, ela está sempre focada nesse objetivo. A nossa evolução espiritual, ou a nossa evolução espiritual, o nosso aprimoramento como ser espiritual e também como indivíduo. Como indivíduo também, como indivíduo humano, também eu preciso me aperfeiçoar. É um processo contínuo, permanente. Nós vamos levar a vida inteira e todas as vidas com esse mesmo objetivo, o aperfeiçoamento, já que a perfeição é infinita. Cada experiência é uma oportunidade de evoluir e se aproximar de Deus. Cada experiência, por mínima que seja. Se vocês experimentarem a experiência agora da paciência de ouvir quem está falando, vocês estão alcançando um objetivo. Estão mostrando que estão a fim de fazer um processo evolutivo, mesmo que tenham que ouvir. Qual é a missão dos Espíritos? E aqui nós vamos ter que começar a prestar atenção em nós e na nossa tarefa espírita. Aqui já se torna um pouco mais específica, mas um pouco mais objetiva também, porque já como espíritas estamos começando nesse momento a fazer uma espécie de autoanálise para olhar para nós como seres espirituais, mas também como espíritas, esclarecer a respeito das leis de Deus faz parte da nossa função espírita. Esclarecer o mundo, as pessoas, aqueles que nos procuram, que aceitam nos ouvir a respeito das leis de Deus. Quais são elas? O que elas significam? Como passar essa lição para as pessoas? Lembrem da parte terceira do livro dos Espíritos, as leis naturais, as leis de Deus. E ali nós temos elencado uma forma de compreender como é que funciona e o que são as leis divinas. Faz parte da nossa função de espíritas esclarecer
a esse respeito. Clarear os ensinos de Jesus. Clarear. Porque antes nós tínhamos também alcance aos ensinos de Jesus. Mas agora, como espíritas, nós temos a ciência do espírito, a filosofia dos espíritos, ou a filosofia espírita, com uma claridade que nos faz compreender com mais amplitude, com mais clareza, a realidade espiritual nossa e daqueles que estão conosco. Então nós temos mais elementos para clarear os ensinos de Jesus, que foram trazidos a nós no período em que a nossa cultura, a nossa capacidade intelectual e emotiva eram outras, e nós não tínhamos melhores possibilidades, mas a humanidade evoluiu, e graças a isso nós estamos aqui hoje, em um centro espírita, ouvindo uma lição espírita. Quer dizer que estamos com possibilidades melhores de esclarecer, de clarear, de iluminar os ensinos de Jesus, que são, em fim de análise, a grande lição da humanidade. A grande lição da humanidade é o Evangelho de Jesus, é a mensagem cristã, a doutrina espírita, o pensamento espírita, a filosofia espírita, é uma chave que vai abrir para esse entendimento, para essa mensagem, para que ela se torne clara e aplicável a todos os indivíduos, mesmo àqueles que já estão na espiritualidade, mas principalmente para nós, como seres espirituais em evolução. Preparar o reino do bem. Lembram tantas falas de Jesus sobre o reino dos céus, o reino de Deus? Nós podemos resumir nessa expressão, o reino do bem. É isso que nós estamos construindo em nós. E é tarefa dos espíritas preparar terreno para que essa bondade, esse amor, este bem, se instale nos corações, ou ao menos abrir possibilidade para que se instale em seus corações. É mostrar a possibilidade que existe em cada indivíduo e a necessidade que cada indivíduo tem de desenvolver em si o bem. É combater a ignorância. Quando nós lemos lá no livro, dizia a ignorância e o fanatismo. É tarefa também de nós espíritas combater o fanatismo, porque o fanatismo é fruto da ignorância. Então, nós combatendo a ignorância com relação às leis de Deus, sobre o reino do bem, sobre o que é a caridade, assim aos poucos, a nossa própria realidade, aos poucos nós vamos combatendo a ignorância das pessoas. Um dos grandes problemas da humanidade hoje, se não o grande problema da humanidade hoje, é a falta de noção da sua própria espiritualidade. Da sua própria espiritualidade e da espiritualidade, da realidade espiritual, do mundo espiritual. Então, do mundo espiritual e da sua própria realidade individual como ser espiritual. A lei de amor. Lembra um texto do Evangelho segundo o Espiritismo? A primeira palavra do alfabeto divino, qual é? Amor. Claro que diz ali que a segunda palavra é reencarnação. Vejam que os espíritos, se não me engano, a Sanson, não vou dizer agora para não errar, mas os espíritos disseram a Allan Kardec que após Jesus trazer a primeira palavra do Evangelho, do alfabeto divino, que é o amor, vinha a doutrina espírita trazer a segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação, que vem levantar as lápides do túmulo. Olhem ao nível que os espíritos levaram o pensamento reencarnacionista, e isso é combater a ignorância. Abrir o canal para a espiritualidade, abrir esses canais através da mediunidade, para olharmos para o mundo espiritual, que é a espiritualidade. Mas a espiritualidade, aquele estado íntimo de contato com Deus, ou com a sua própria realidade íntima, com a sua própria essência, isso também é espiritualidade.
E talvez nesse exercício de introspecção, de busca íntima, é que nós vamos descobrir a verdade do mundo espiritual, da espiritualidade superior. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, no item 4 do capítulo 20, missão do espírita, dizem os Espíritos: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ide e pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal sua missão e suportado suas provas terrenas. Não vos assusteis, as línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estarão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? Faça-me regueis com os vossos suores o terreno onde tendes semear, porquanto eles não frutificará e não produzirá senão os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai, espíritas. Portanto, a missão, por pequena que seja, feita com amor, é uma grande missão.